Oi pessoal, eu sou o Fernando Manhães e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu consegui um retorno de mais de 1000% em alguns dias. Então já deixa aí o seu like, que eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai ser aí bem interessante para você. Eu consegui esse retorno operando por meio do mercado de opções, de forma segura e consciente, entendendo aí todos os riscos envolvidos. E aí eu sempre enfatizo aqui no canal que não necessariamente você precisa correr um risco demasiado para obter retornos significativos. E quando você opera opções com conhecimento, você consegue bons retornos e entendendo aí todos os prós e contras de cada uma das operações. E para que você saiba o que você está fazendo, é por isso que eu gravo aqui os vídeos, de forma a esclarecer cada vez mais como que funciona o mercado das opções, que é uma modalidade de investimento capaz de te trazer retornos aí significativos. E aí eu destaco, né, que é uma renda variável, então as operações elas são capazes de dar retornos aí bem elevados, mas obviamente que isso daí não é 100% que isso vai acontecer. Então você tem que ter esse entendimento muito bem claro, que é um mercado que você vai acertar algumas vezes e vai errar também algumas vezes. Então é importante que quando você perca pouco e quando você ganha aí bastante. Então essa é a mentalidade que você tem que levar, principalmente aí quando você opera opções, de forma que você no longo prazo tenha aí retornos significativamente positivos. E como que eu consegui esse retorno maravilhoso? Então eu visualizei que o mercado poderia entrar em um momento de queda das ações e aí eu comprei a opção do tipo put, que é aquela opção que se valoriza quando o preço das ações cai. Tá? Então tem a opção do tipo call, que é aquela que se valoriza quando as ações sobem, e tem a opção do tipo put, que é aquela que se valoriza quando o mercado cai. Tá? Então eu identifiquei a possibilidade, nessa semana agora e nos eventos que envolveram o 7 de setembro, que as manifestações e que a possibilidade de greve dos caminhoneiros, que acabaram se concretizando, poderia trazer uma queda da Bolsa de Valores. Tá? Então, com essa queda que houve aí de forma mais intensa nessa semana agora, eu consegui de forma prévia montar uma operação que lucrou nessa semana mesmo com a queda das ações. E é isso que eu sempre trago para vocês. Então, vocês têm que buscar investimentos alternativos, investimentos que possibilitem com que você ganhe mesmo em mercados de queda. Então, numa semana em que muita gente teve prejuízo, eu consegui, por meio das opções, obter lucro. E as opções ela tem essa vantagem, porque você consegue montar operações que podem se beneficiar do mercado de alta, podem se beneficiar do mercado de queda e até mesmo em mercados consolidados. Então você precisa identificar aí quais são as tendências, quais são as possibilidades, quais são as probabilidades e montar aí a operação que mais se encaixa em cada uma dessas. Eu, no caso dessa operação, eu montei uma operação direcional. Então eu visualizei a possibilidade de queda das ações e aí eu montei uma estrutura que se beneficiou dessa queda. Então eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou até deixar o link aqui nos comentários, de uma operação em que você conseguia lucrar tanto com a alta quanto com a baixa das ações. Ou seja, você consegue com essa operação que eu mostrei no outro vídeo, obter aí um ganho no mercado de bidirecional. Obviamente que quando você monta uma estrutura capaz de se beneficiar da alta ou da queda, você tem que pagar um pouquinho mais pela estrutura. A estrutura fica um pouquinho mais cara. Quando você consegue identificar uma tendência, seja de alta ou seja de queda, com maior possibilidade de ocorrência, você consegue montar uma estrutura direcional e assim economizar na montagem dessa operação. Então nessa operação que eu montei, eu investi R$350, tá? Então um valor aí baixo, pequeno, que eu acho que grande parte de vocês aí tem condições de fazer esse tipo de investimento, e eu obtive um lucro de mais de R$3.500, tá? Então em poucos dias, né, cerca aí de 10 dias, eu consegui aí um lucro de mais de 3 salários mínimos. Tá? Então é esse tipo de investimento que eu quero trazer aqui para você. Então eu comprei a opção de put, que na época custava 14 centavos. Tá? A ação
que estava R$ 28,00 e essa opção de put tinha como strike 25,60, essa ação que estava R$ 28,00, ela teve uma queda do seu valor, chegou aos 25,60, caiu um pouquinho abaixo, e essa queda das ações de 28 para cerca de 25, R$ 24,00 fez com que a minha opção de 14 centavos fosse para R$ 1,56. Então eu obtive aí mais de 11 vezes de retorno em relação àquilo que eu apliquei. Tá? E qual que é o importante que eu falo que quando a gente fala de opções? É o seu gerenciamento de risco. Tá? Então o risco máximo nessa operação era eu perder esses R$ 350,00 que eu investi inicialmente. Então esse era o meu risco. Independente do que acontecesse, a pior das coisas que poderia acontecer era eu perder os R$ 350,00. E a melhor das coisas, ou seja, o lucro máximo que eu poderia obter, era um lucro, teoricamente, um lucro ilimitado. Tá? Então, quando você tem, e é interessante que você monte, na maioria das vezes, estruturas nesse sentido, né? Com a concavidade positiva, ou seja, com a alavancagem positiva, você tem um risco reduzido e uma possibilidade de ganho muito maior do que esse risco. Então, no caso aí, o meu retorno ele poderia ser ilimitado. Quando chegou a 1000%, eu encerrei, né, um pouquinho mais de 1000%, eu encerrei a operação e eu encerrei no momento certinho. Então, eu consegui montar a operação no tempo certo, tanto de entrada quanto de saída. E esse entendimento do risco que envolve a operação é importante que você tenha, principalmente quando você opera opções. Tá? Então, nessa operação em que eu entrei comprado, em que eu comprei a opção, o risco máximo era de eu perder aquilo que eu investi. Agora, lógico que esse tipo de operação, tá, em que você compra uma opção, no caso aqui uma opção a seco, uma opção de put, você precisa, para você obter esse tipo de rentabilidade, né, considerável, você precisa que a ação tenha um movimento significativo, né, uma alta elevada, né, ou uma grande queda num pouco espaço de tempo, que foi o que aconteceu, né, em cerca aí de uma semana, 3 ou 4 dias, as ações despencaram. Então, eu não recomendo que você monte esse tipo de operações constantemente, porque você vai tender, né, a errar, vamos dizer assim, né, várias operações. Lógico que quando você acerta, você tem um retorno aí que pode até mesmo compensar aqueles erros anteriores, mas a probabilidade de você acertar não é tão grande. Tá? Então, por isso que você precisa entender o mercado, ver se está tendo alguma situação que pode trazer alguma alta ou alguma queda significativa para poder montar a operação. Nesse caso aqui eu estou falando de queda, por isso que eu comprei a put. Tá? Então, a gente vai ter aí no ano que vem um ano de eleição, com muita turbulência política, e isso aí vai acabar refletindo no movimento, na volatilidade do mercado e vai trazer grandes oportunidades. Então, a minha sugestão, entenda bem como que funciona essa operação, tá? Para que você possa aproveitar a volatilidade, né, que vai ter aí provavelmente no ano que vem, ou até mesmo, né, em momentos de aprovação ou não de algumas pautas lá no Congresso, para que você possa se beneficiar e não ser aquele que fique apenas chorando com a queda e com a desvalorização das ações, que você possa também se beneficiar em caso de queda. Tá? Então é interessante que você entenda as opções, porque o ano que vem promete ser um ano muito interessante para você que opera opções, porque toda vez que o mercado subir ou cair, você pode estar lucrando nesses cenários. Tá? E o interessante é que você consegue montar essas operações, conforme eu já mostrei aqui para você, operações que podem te trazer aí retornos significativos. Você pode montar esse tipo de operação investindo pouco capital. Tá? Então, com 50, a opção valia 14 centavos. Né? Então, com pouco dinheiro investido, você consegue ter retornos significativos. Tá? Então, mais uma vez, né, eu desmistifico aquela situação de que você precisa de grandes quantias para poder ganhar, né, para ter grandes retornos na Bolsa de Valores. Então, você consegue, de forma alternativa, conseguir retornos consideráveis operando com pouco dinheiro. Então vocês vejam aí, R$ 350 me rentabilizou mais de 3 salários mínimos, 11 vezes aí de lucro. Então esse daí foi um lucro bem interessante. Né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva,
porque você aqui nesse canal você vai obter conhecimento que vai possibilitar com que você tenha retornos significativos. Mais uma vez eu destaco, eu tenho que ser sincero com você, trata-se de renda variável, não é sempre que você vai lucrar, né? Se todas as operações dessem certo, se todas as operações, né, dessem um retorno de 1000%, eu já estava, como diz o outro, andando de Ferrari lá em Mônaco, né? Então você vai ter momentos de alta e momentos de queda, você precisa gerenciar o seu patrimônio, ter aí uma mentalidade, um psicológico de mercado bem interessante para você ir gerenciando de forma que quando você perca pouco. E quando você ganhe, você consiga aí manter o sangue frio para poder aí esticar o máximo possível a sua lucratividade e dessa forma, no longo prazo, você ter aí um retorno positivo. Então, é isso daí. Bora crescer. Deixa o seu like, isso aí ajuda muito o canal, tá? Faz com que eu entenda que o conteúdo está sendo interessante para você. Bora crescer e até a próxima.